O segundo capítulo, para transformar o ensino da leitura e da escrita. Ler, escrever, evocar. O título, para transformar o ensino da leitura e da escrita, faz referência ao poema Para Fazer, o retrato de um pássaro de Prévert. Assim como tentar capturar a essência de um pássaro em sua liberdade, transformar o ensino da leitura e da escrita é uma missão desafiadora. A escola precisa elevar-se, promovendo mudanças significativas, sem perder a sua identidade institucional e o seu papel essencial de educar. O conselho do poeta é não desanimar, persistir na tentativa e inovar os esforços para alcançar um propósito difícil. Isso requer o uso de todas as ferramentas disponíveis para concretizar essa transformação tão necessária. Mas qual é o desafio? O desafio enfrentado é formar não apenas alunos que consigam decifrar textos, mas sim indivíduos capazes de escolher o que ler e escrever de forma consciente para resolver problemas e formar suas próprias opiniões diante dos textos. Além disso, é crucial desenvolver habilidades críticas para interpretar e analisar textos, permitindo que os alunos assumam uma postura reflexiva frente às mensagens dos autores, ao invés de dependerem exclusivamente de interpretação de terceiros. Motivar os alunos a explorar a diversidade de mundos oferecidos pela literatura também é essencial, encorajando a empatia e a apreciação da qualidade literária. Nesse sentido, é fundamental abandonar atividades mecânicas que afastam a leitura dos alunos, substituindo-as por situações que integrem a leitura em projetos significativos e prazerosos. Outro desafio é formar escritores competentes, capazes de se comunicar efetivamente por escrito e de valorizar a escrita como uma ferramenta poderosa de expressão pessoal e social. Os alunos precisam adquirir habilidades para manejar diversos tipos de textos relevantes, para de diferentes contextos sociais, superando a limitação de aprender apenas composições escolares. Transformar a escrita na escola de um mero objetivo de avaliação para um verdadeiro instrumento é uma meta essencial. Isso significa capacitar os alunos a dominar o processo completo da escrita, desde o planejamento até a revisão, promovendo o uso da escrita como uma ferramenta reflexiva que ajude os alunos a organizar e a aperfeiçoar o seu próprio pensamento, em vez de apenas reproduzir ideias alheias. Além disso, o desafio inclui combater a discriminação na escola, garantindo que todos os alunos tenham igualdade de oportunidades para se tornar leitores e escritores competentes e autônomos. É um compromisso com a transformação da educação, buscando assegurar que cada aluno desenvolva plenamente suas habilidades de leitura e escrita, que são fundamentais para o crescimento pessoal e para o progresso cognitivo. Afinal, é possível essa mudança na escola? Os desafios que enfrentamos exigem uma mudança profunda. As reformas educativas genuínas frequentemente encontram forte resistência. A escola enfrenta uma tensão de dois polos opostos: a rotina tradicional e as modas passageiras. Enquanto a tradição justifica a manutenção de conteúdos e métodos, as inovações nem sempre têm fundamentação sólida e muitas vezes são adotadas apenas por serem novas. No passado, ao escrever A Aprendizagem da Língua Escrita na Escola, a autora dedicou-se a um capítulo para contestar a rotulação de novo enfoque atribuída à sua proposta didática na Venezuela. Isso a preocupou, pois sugeriria que essa abordagem poderia ser vista como uma simples moda passageira. Para evitar isso, demonstrou que a perspectiva mantinha a continuidade das abordagens didáticas anteriores, incorporando novos elementos baseados em pesquisas recentes. A verdadeira inovação ocorre quando se baseia na história do conhecimento pedagógico e supera o que foi feito anteriormente. No entanto, muitas vezes o sistema escolar prefere pequenas inovações que não alteram essencialmente a prática educativa. Isso cria um ciclo vicioso onde a falta de uma base histórica científica permite a perpetuação do inovacionismo, o qual, por sua vez, dificulta a construção de uma base.
Para manter esse ciclo de inovação constante, é necessário frequentemente apontar os fracassos das inovações anteriores. No entanto, as verdadeiras mudanças educativas que buscam soluções sérias para os problemas enfrentados geralmente enfrentam resistência por desafiarem a prática estabelecida. A reprodução acrítica da tradição e a adoção superficial das modas são riscos constantes na educação, impedindo mudanças verdadeiras. No caso do ensino da leitura e escrita, a resistência é ainda maior, pois questiona não só a prática didática, mas também a própria missão tradicional da escola do como alfabetizar. Diante desse panorama desafiador, como podemos facilitar uma mudança na concepção do ensino da leitura e da escrita na escola? A capacitação, condição necessária, mas não suficiente para a mudança na proposta didática. É crucial que todos os profissionais se atualizem continuamente, especialmente os professores latino-americanos de hoje. A mudança na perspectiva sobre a alfabetização nos últimos 20 anos não foi bem integrada pelas instituições formadoras de professores. Além disso, a função social dos docentes está sofrendo desvalorização, quanto o acesso da literatura especializada é limitado devido à situação econômica. Adicionalmente, os educadores têm poucos espaços para discutir suas práticas diárias. No entanto, a capacitação não resolve todos os problemas como uma solução universal. Concordamos com Demirovsky, de 1988, que observou que, inicialmente, acreditava que cada capacitação poderia transformar radicalmente a prática diária dos professores. Com o tempo, porém, aprendeu a moderar suas expectativas. Isso ocorre porque os desafios para incorporar avanços científicos na educação em leitura e escrita não são apenas uma questão de resistência individual dos professores, mas também refletem problemas institucionais que estão enraizados. Não basta capacitar os professores, é essencial estudar as condições institucionais que afetam a mudança. Devemos abandonar o voluntarismo e reconhecer que o sistema educacional tem suas próprias leis e dinâmicas. Chevallard, em 1985, destacou que, diferentemente de outras ciências, a didática da educação não reconhece plenamente a complexidade do sistema educacional, frequentemente culpando indivíduos por resistências que estão na estrutura, que são estruturais. A transformação do ensino de leitura e escrita requer um entendimento profundo desses mecanismos institucionais. Capacitar os professores continua sendo fundamental, mas precisamos também enfrentar questões estruturais e curriculares para promover mudanças reais e duradouras na escola. Antes de explorar ferramentas específicas para transformar o ensino, é crucial refletir sobre esses fenômenos intrínsecos à instituição escolar. A transposição didática, a leitura e a escrita como objetos de ensino. Um aspecto fundamental a ser analisado é a grande discrepância entre a leitura e a escrita que são praticadas na escola e como são utilizadas socialmente. Na escola, a língua escrita, originalmente criada para representar e comunicar significados, muitas vezes é fragmentada em exercícios descontextualizados. A leitura em voz alta recebe mais ênfase do que a leitura silenciosa, que é a mais comum fora da escola. Os processos de escrita na sala de aula exigem que as crianças produzam textos rapidamente e sem revisão extensas. Ao contrário do processo mais elaborado e interativo que ocorre fora do ambiente escolar. Essa versão escolar da leitura e da escrita parece ser contraditória. Por que ensinar algo tão distante da prática real fora da escola? Durante muito tempo atribuímos essa deformação apenas à abordagem condutista predominante na escola. No entanto, Chevallard, em 1985, oferece uma resposta esclarecedora, introduzindo o conceito de transposição didática que ele desenvolveu na didática da matemática. A transposição didática revela que a distância entre o conhecimento, como existe fora da escola, e como é ensinado na escola, não é exclusiva da leitura e da escrita. É um fenômeno geralmente que afeta todos os saberes que são ensinados na escola.
O conhecimento assume significados diferentes em diferentes contextos educacionais. Na instituição que o produz e na instituição que encarrega de ensinar. A escola tem a função de transmitir o conhecimento elaborado pela sociedade. Para cumprir esse propósito, o conhecimento é transformado em objeto de ensino. Essa transformação implica em selecionar questões específicas para ensinar, privilegiar certos aspectos, distribuir as ações ao longo do tempo e organizar os conteúdos de maneira particular. A pressão do tempo na escola influencia significativamente como os conteúdos são abordados e distribuídos, o que muitas vezes resulta na fragmentação do objeto de ensino. Comênio já destacava a necessidade de avançar passo a passo, do simples ao complexo na educação. As consequências dessa fragmentação na língua escrita são bem conhecidas, começando com exercícios mecânicos de leitura e culminando, eventualmente, numa leitura compreensiva. A transposição didática alimenta duas ilusões na tradição escolar: a simplificação dos objetos do conhecimento para contornar sua complexidade e o controle estrito sobre o processo de aprendizagem. No entanto, essa simplificação pode obscurecer o verdadeiro objeto que se pretende ensinar e não garante compreensão ou habilidade crítica dos alunos na prática da leitura e também da escrita. Embora a transposição didática seja inevitável, é essencial controlá-la rigorosamente. A escola deve comunicar o conhecimento, mas é fundamental que o objeto de ensino mantenha uma semelhança essencial com o objeto ou prática social que se pretende que os alunos aprendam para que possam aplicá-lo fora da escola. O controle dessa transposição não pode ser responsabilidade exclusiva dos professores. Os governos devem facilitar a participação da comunidade científica nesse processo, assegurando que os currículos escolares não distorçam a natureza dos objetos de conhecimento. A equipe educacional de cada instituição, ao estabelecer acordos sobre conteúdos e métodos de ensino, deve garantir que suas práticas sejam alinhadas com a natureza e o funcionamento cultural do conhecimento que estão ensinando. Cada professor, por sua vez, deve criar atividades que reflitam fielmente o objeto de conhecimento, tal como ele é praticado socialmente, e estar aberto a ajustes conforme o necessário. Essa reflexão inicial sobre transposição didática na leitura e escrita prepara o caminho para a análise de ferramentas essenciais para transformar o ensino dessas habilidades que são fundamentais. O contrato didático. Rockwell, em 1981, observa que aprender na escola, especialmente o uso da língua escrita, envolve principalmente aprender os usos dos objetos escolares dentro de um sistema de regras que são implícitas e derivadas das relações sociais e estruturadas ali pela instituição. Essas relações sociais conferem autoridade ao professor, criando assimetrias na produção e interpretação de textos entre professor e aluno. A simetria resultante dessa dinâmica institucional e social é evidente nas interações de sala de aula, onde os alunos não apenas tentam compreender o texto, mas também interpretam as expectativas do professor em relação ao texto.